Olá, meu povo, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. Eu achei que eu tava quase que sozinha aqui, né? Uma pessoa falou e olha lá. Boa tarde, meu povo. Bom, eu acho que é um prazer poder estar aqui hoje, no presencial, com vocês, tocando um Colabora depois de 2 anos aí, para a gente poder, de forma presencial, para a gente poder voltar aos pouquinhos aos nossos eventos, as possibilidades que o design, que a conversa, que o networking e que as amizades nos possibilitam aqui, certo? Meu nome é Pietra e eu estou aqui para... Me convidaram para ser mestre de cerimônia, mas acho que até o final dos 3 dias vocês vão poder me dar um outro tipo de nome, porque eu faço muita palhaçada. A ideia é que seja uma coisa bem gostosa, seja uma coisa divertida. Eu vou pedir participação de vocês, eu vou cobrar participação de vocês, que nem boa tarde, porque eu quero que a gente aqui se sinta em casa e que isso aqui não seja só do palco para vocês, mas que seja de vocês para o palco também, certo? Bora lá então começar. Eu vou dar uma introdução rápida, no sentido de estar apresentando a nossa próxima palestrante, porque, para quem não me conhece de eventos anteriores, eu também tenho um problema com o tempo. E como o tempo aqui é importante, a gente tem várias pessoas para passar nesse palco maravilhoso, a gente tem muita gente para poder conversar, e a gente tem a hora do coffee também, a hora do networking, dos abraços, dos beijos. Eu vou tentar controlar o máximo possível esse tempo, certo? Mas a gente não manda do tempo, então bora lá. Eu vou começar aqui agradecendo a participação de todos vocês e do pessoal de casa. O pessoal de casa, se está escutando, se está tudo certinho, deem um alô aí. É para a gente ter um acompanhamento aí no chat. Dúvidas, qualquer informação que vocês precisarem, mandem aí pelo chat que a gente também está acompanhando. A nossa ideia é poder dar conta do presencial e do online. Afinal, a gente fez isso durante 2 anos, certo? A gente fez isso antes, fez isso durante os 2 anos aí do online e agora a gente precisa estar mexendo nos dois. Então é o seguinte, para começar, para a gente abrir esse Colabora 2022 falando de design e antropologia, né? É um assunto assim que eu aprendi a gostar. Mentira, mentira. Eu vou chamar aqui com a gente a Carol Zatorre. Ela é antropóloga, head de pesquisa na Kivo, integrante do board global Epic People, como representante da América Latina, com experiência em projetos de pesquisa com equipes de design, professora de pesquisa em design na pós, design centrado no usuário pela Universidade Positivo. Já atuou em projetos de pesquisa para empresas como McKinsey, Insintum, Box 1824, Tigre, Gazeta do Povo, Whirlpool, Itaú, e está aqui especialmente para falar com a gente sobre design e antropologia. Bora, Carol! Gente, que coisa alta. Não estou acostumada com a altura. Bom, boa tarde. Estou com a minha cola aqui, então é por isso que eu não estou mexendo no WhatsApp, eu prometo. Eu vim falar de um negócio que eu acho super legal. A Pietra aprendeu a gostar de antropologia porque ela foi minha aluna, então sim, ela aprendeu. Eu acho que, particularmente, eu adoro o tema de design e antropologia. Lido com isso faz mais de 10 anos, então acho que faz todo sentido apresentar para vocês a minha perspectiva, tá? Isso eu queria deixar combinado e claro com todo mundo que eu estou apresentando a minha perspectiva. Então, a primeira coisa que eu trouxe foi uma provocação em relação ao próprio nome o tema do evento esse ano, né? Fluxo da transformação. Muito obrigada. Então, antropologia e design. Eu acho que aqui é a primeira coisa que vale a pena a gente pontuar aqui. Porque, assim, muita gente pode pensar que é uma alternância, mas no meu caso, sempre foi uma proposta de soma, né? Não teve uma alternância. E isso virou hoje o método da Kivo. A Kivo, que é a minha empresa, ela atua por meio desta relação
específica que vocês até o final dessa fala vão entender exatamente o que eu quero dizer como método, tá? Pra cá. Opa, errei. Aqui. Então, a minha trajetória nunca foi um ou outro. Sempre foi antropologia e design. Então, aqui, bem rapidinho, tá a minha formação. Eu não vou ficar falando dela, mas o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo durante a faculdade, cursando o curso das Ciências Sociais com ênfase em antropologia, eu cursava matérias no design. Então, a maioria das minhas matérias eram na antropologia, nas Ciências Sociais, e outras muitas no design, o que foi me dando essa flexibilidade de olhar. Então, aqui uma coisa interessante de dizer é que, durante o PET, que eu fui aluna do PET, eu já estava olhando para projetos de extensão, que me deu essa flexibilidade de entender um pouco mais para além do processo acadêmico da antropologia. Fora isso, tive outras experiências muito mais de extensão. Eu vou dar uma aceleradinha, porque eu tenho só 20 minutos. Bom, então, do que são feitos os dois, né? Tanto a antropologia quanto o design. A antropologia e o design, em ambos os casos, é processo, é repertório. Então, é como se fosse, literalmente, os pincelares de uma tinta. Então, você vai colocando um em cima do outro até você formar um conhecimento específico. Eu tenho o meu conhecimento core na antropologia. Hoje, eu posso dizer que eu tenho muito do conhecimento do design, mas eu não tenho a formação em design. No entanto, na Kiva, a gente preza muito por ter esses dois conhecimentos em equilíbrio. Aí a gente tem, né, antropologia. A gente, no processo do aprender antropológico, a gente lida com a alteridade, que, vamos lá, eu estava falando um pouco disso antes de começar a fala. Na antropologia, a gente não usa a empatia, como no design é comumente usado. Na antropologia, a gente usa a alteridade. Qual a diferença da alteridade e da empatia, Carol? Essa é clássica. A empatia, você precisa dela para conviver com outros humanos. Então, você acordou, abriu o olho, você tem que ter empatia com todas as pessoas no seu entorno que são humanos. Esse é o mínimo de viver em sociedade. Numa dimensão profissional, de pesquisa, você tem que produzir um estranhamento, produzir um afastamento. Você não pode falar uma coisa que você acha que é para o outro. Então, você tem que fazer o quê? Uma coisa muito difícil, perguntar. Então, não dá para projetar imaginando que o outro precisa disso, daquilo ou daquele outro. Não dá para fazer a empatização, nem sei se essa palavra existe. Não dá para empatizar e se passar pelo outro. Não existe esse processo. O processo é produzir esse estranhamento e nesse estranhamento que é onde a gente vai chegar no processo e no método da Kiva, em que se produz os insights mais valiosos. É nesse afastamento. A minha cultura é diferente da cultura do outro. Nessa interação cultural entre a minha e a do outro, a do usuário, por exemplo, é que a gente entende por que o usuário faz decisões assim ou assado. E o que está fazendo com que essas perspectivas e decisões sejam tomadas dessa maneira. O que orienta o usuário a fazer esse tipo de decisão? A cultura. Todas as vezes a cultura. Só isso, mais nada. Essas são as outras dimensões da antropologia. Então, a gente tem estranhamento, a contradição, pensar a diferença. Depois, eu vou deixar um texto para vocês de referência bibliográfica que vai ajudar a entender um pouco mais dessa ideia da antropologia. Carol, e o design? Você está falando tanto da antropologia, que é o meu métier, né, gente? Bom, o design ele tem uma outra dimensão que é um pouco mais prática e do pensamento projetual. É aquela coisa do tipo, acho que é assim, vamos ver, vamos testar, se não der certo a gente muda, se der certo a gente continua e vai melhorando e vai iterando o processo e assim vai acontecendo. Essa é a diferença da antropologia e do design. A antropologia ela é mais teórica,
ela é mais reflexiva. O design é mais objetivo, é mais prático. A antropologia, ela vai produzindo camadas de conhecimento. O design vai numa direção e vai testando a informação. Isso aqui, é aqui que a Arquivo mora. É disso que a Arquivo é feita. A gente trabalha nesse lugar, com a antropologia e o design. Então, por muitas vezes, as pessoas perguntam, o que é a Arquivo? A Arquivo é uma empresa, uma consultoria que entrega inovação com o olhar da antropologia por meio do processo de design. Esse é o core básico do nosso método. Ah, Carol, e por que você está chamando isso de método? Porque a gente lida metodologicamente com as duas esferas. Então, a gente vai com esse olhar antropológico, pratica a escutativa, que não é só essa escutativa de blog de autoajuda, não é só isso. E a gente faz o processo da escrita interpretativa. Ah, vocês fazem diário de campo? Hoje em dia a gente usa por outros caminhos o diário de campo. Quem que ajuda a gente a produzir esses novos diários de campo? O design. Então a gente usa muito do processo e do método do design para a produção do pensamento antropológico. O que isso ajuda no dia a dia de trabalho? Que a gente consegue ser um pouco mais rápido, ágil, do que uma etnografia clássica. Carol, vocês fazem etnografia da Arquivo? Eu afirmo de pé junto, tá gravando, ó, tá online, que não, a gente não faz etnografia. A gente produz conhecimento por meio de trabalhos com viés etnográfico, inspirado no que eu aprendi de etnografia. E hoje a gente tem outras antropólogas aqui. Paula é uma. Bom, e como esses dois se relacionam? Dessa maneira. Textão, tá, gente? Depois que eu fiz, aí eu passei por um designer, aí o designer falou, tá muito texto. Eu falei, bom, ok, eu vou tentar explicar. Se relacionam dessa maneira, imbricada um com o outro, literalmente. A gente não separa, a gente não coloca os designers numa caixinha, os antropólogos numa outra. A gente coloca junto. Vai pensar projeto? Junto. Vai pensar solução? Juntos. Só que o antropólogo vai vir com o cabeção da antropologia e o design vai vir com o pensamento projetual, de entrega. E os dois vão ter que se entender ali. E é nessa interação de A e B que a coisa vai funcionando e vai se formando. Legal. Carol, ainda você não falou do método. Falarei agora. Tadá! Esse é o nosso método. É por aqui que a gente aprende. É aqui que a gente produz conhecimento na Arquivo, por meio da dialética. Então, a gente tem a tese de projeto. A gente vai com a tese de projeto. A gente volta com a antítese de projeto. Muitas vezes, quem faz essa tese e antítese para a gente é o olhar da antropologia e o outro olhar do design. E a gente produz a síntese. A síntese é produzida em conjunto. Na antropologia, a gente usa muito as metáforas para explicar. Então, quando a gente está produzindo um conhecimento antropológico que ainda está em hipótese, a gente não vai e diz, Malinowski disse que era assim, ou fulano de tal disse que era assado. Não. A gente vai com coisas meio assim, parece um movimento de ciranda no meio do não sei o quê, para tentar explicar o que a gente está vendo naquele fenômeno. Quando a gente faz esse tipo de meme, de produção de uma metáfora, o design vem e traz isso por meio de uma síntese visual. Isso ajuda muito a gente a produzir o entendimento e a didática da entrega. Então, às vezes, a gente tem um problema e um fenômeno super complexo envolvido, aliás, às vezes a gente tem um fenômeno, um problema super complexo do cliente, que a gente precisa de uma forma mais didática para apresentar tanto para o cliente quanto para fazer sentido para a gente. Porque a gente não tem ali
2, 3, 4 anos para ficar pensando naquele problema, até a gente continuar entendendo com a cultura qual é a raiz daquele problema. Então, a gente usa esses meios mais rápidos que vêm por meio do design, mas a gente não perde a profundidade da reflexão antropológica, de forma alguma. E sempre que me perguntam assim, Carol, eu sou antropólogo, eu quero migrar de área, o que você recomenda fazer de curso de design? Eu sempre digo, você vai fazer curso de design para aprender a falar a língua dos designers, mas eu não gostaria que os antropólogos perdessem a dimensão da profundidade para trabalhar com design, porque está aí a riqueza do que a gente produz. E esse é o método Kivo. E esse slide fui eu que fiz. Então, no movimento em espiral, muitas vezes a gente usa as duas abordagens e a gente roda essa espiral algumas vezes até fechar o projeto. Então, não é uma coisa estanque de tipo assim, ok, Carol, mas nesse método, quando você traça o problema, você abre o diamante, expande, aí você faz a conversão de informação, hierarquiza a informação. Não é assim, gente. Às vezes isso vai 1, 2 vezes. Cada entrevista a gente roda, é como se rodasse uma espiral, porque a gente sai da entrevista com aquela hipótese na cabeça, com que a gente circundou com o cliente, monta aquele frame de pensamento, não é um framework de pesquisa. A gente começa a traçar as principais hipóteses de pensamento, vai para a segunda entrevista já com uma segunda gama de hipóteses, terceira, quarta. E a gente vai rodando essa espiral até sair lá no final do projeto uma linha mais, talvez não seja uma linha, mas um sistema mais organizado de informação. Tá, Carol, e onde isso conecta com o fluxo da transformação? A Kivo se especializou em ser uma empresa que entrega inovação. E quando eu digo que a gente entrega inovação de muitas naturezas. Então, a gente entrega tanto inovação do ponto de vista tecnológico, de hub de startups, etc. e tal, quanto inovação para o dia a dia das empresas. E todas elas a gente usa o mesmo processo. Porém, faz algum tempo, acho que, sei lá, desde um pouco antes da pandemia, a Kivo começou a ser buscada para falar um pouco de outras inovações, o que para a gente ficou um pouco estranho no início para se pensar. Eu, Carol, fiquei apaixonada, porque começaram a se perguntar de inovações ecossistêmicas. Carol, mas toda inovação é ecossistêmica. Ok, não estou falando disso, estou falando de inovações que não trazem efetivamente o lucro como a primeira entrega. Não é a primeira entrega você vir, tipo, aumentar o custo de determinada coisa, ou atrair mais consumidor, etc. e tal. Algumas empresas começaram a procurar a gente para entender diversidade, temas como racismo, temas como feminismo, temas como desenvolvimento pessoal e liderança. E a gente, tipo, a gente usa o mesmo framework. Ok, Pietra? A gente usa o mesmo framework. A gente continua olhando para a espiral de inovação, para a espiral que a gente produz de conhecimento, só que agora a gente lida com coisas mais complexas. Não estamos mais falando de especificamente a jornada do usuário ou como produzir a persona, mas agora a gente está falando como dentro de uma empresa, historicamente, onde a gestão é de pessoas brancas e a produção é de pessoas negras, pode formar liderança negra. A gente está falando desse tipo de projeto. Então, foi aí que a gente começou a desenvolver alguns programas de liderança, alguns programas de inovação que eu ainda não tenho um nome específico, eu tenho chamado de programas de inovação transformadora, mas também sei que não é bem isso. A gente está desenvolvendo esse programa Combev de liderança negra, a gente já desenvolveu esse programa de mentoria
feminina para executivas, com algumas parceiras. Geralmente são mulheres na CPF que contratam, mesmo sendo elas executivas de outras empresas. A gente tem esse programa de liderança e desenvolvimento pessoal em expedições ao ar livre também. E, por fim, a gente tem programa de diversidade que está em formatação, tá? Vou voltar rapidamente para o meu slide, esse aqui. Opa, anterior. Esse. Como que eu faço tudo isso, tá? Então, quando eu tenho a tese, quando eu circulo o meu fenômeno, então, por exemplo, nesse de liderança negra, qual era o fenômeno? Tem uma empresa enorme que tem a maioria da sua força de trabalho como população negra, que ainda também não se reconhece enquanto população negra, mas a gestão toda como uma força de trabalho branca. Ok, o que a gente vai fazer, Carol? Primeira coisa, a gente vai entender a natureza do fenômeno. Como as pessoas não se reconhecem enquanto negras, a gente está desenvolvendo desde a discussão cultural, étnico-racial, como identificar e se perceber negro, até apresentar quais são os triggers dentro das empresas que mantêm o pacto da branquitude. Feito isso, a gente começa a desenvolver com o time que foi selecionado para participar do programa, o programa de design, que aí entra em todo o processo do design. Volta lá. Esse aqui. Então, a gente deu para o time um problema, agora depois eles vão trabalhar com a definição, ideação, proposição, prototipação e teste. Isso está sendo feito dentro do programa da Ambev. Por fim, acho que é isso, gente. Foi mais rápido do que eu imaginava, Pietra. Fiquei nervosa. Acho que é isso, gente. Alguém tem pergunta já? Estou destreinada. É isso? Ah, tá lá. Olá, digitais. Não queria saber, tipo, nesse processo, eu já li uns textos teus e queria, nesse mundo mercadológico de design. Eita, babado. Mercadológico de design, a gente sempre tem que lidar muito com o tempo, o que é terrível. Mas queria saber, tipo, nesse processo, como tu faz nessas pesquisas, no aprofundamento com o tempo, por exemplo, 3 meses, sabe? E se, tipo, se vocês trabalham com ciclos, tipo, 1 mês, 3 meses, 6 meses, sabe? Tipo, nesse processo de pesquisa entre antropologia e design. Meu sonho de princesa, mentira, não sou, mas era que alguma empresa contratasse algum projeto que levasse mais de 3 meses. Não tem. Quando o problema é muito complexo, a gente duplica time. Faz 2 times e esses 2 times acabam debatendo informação. Onde que é a hipótese disso? Nenhuma pesquisa é igual a outra, né? Nunca, na vida. Então, a gente vai estar gerando ali pelo menos 2 pesquisas diferentes, eles vão debater e vão sair com uma síntese dessas 2 pesquisas. Então, a gente tenta trabalhar com o tempo a partir disso. Quando a gente tem projetos com uma quantidade muito grande de entrevista, a gente gera método de tabulação de informação. Aí a síntese nossa vai mais para um outro lugar que é mais tabulável. Então a gente não fica tanto no debate, na discussão. Ela acaba sendo mais fechada. Mas isso tudo é combinado com o cliente. Entra nisso. Mas meu sonho era tipo 6 meses de pesquisa. Obrigada. Lá também.
Carol, eu me lembro que eu acho que o mercado como um todo tem uma dificuldade que é de vender design. Uhum. Tá? Então, vocês sendo uma empresa especializada em fazer esse tipo de pesquisa, como vocês vendem design? Qual a dificuldade que vocês encontram para esse tipo de coisa? Porque a gente tem cases como o do Tester, que era um projeto massa, né? E que acabou, infelizmente, saindo do mercado. E eu acho que assim, a gente tem que aprender, e eu acho que os exemplos de vocês podem ajudar a gente a aprender como é que a gente vende design, inclusive para os clientes, né? Que muitas vezes não tem esse vamos lá, o conhecimento bem do processo e etc, e do valor disso. Tá. A gente errou e acertou bastante, tá? Aliás, contrário. Acertou e errou bastante. O principal que a gente aprendeu é que não existe venda fácil de design. É um processo árduo, doloroso, não existe sem dor e sem sofrimento. E é o tempo todo assim. O nosso trabalho, eu acho que é muito mais de educador do que de venda mesmo. Porque o tempo todo a gente está falando com um interlocutor que não entende a mesma pegada que a gente. Outra coisa que a antropologia super me ajudou. Eu aprendi a olhar para o cliente como se fosse um pesquisado, uma pessoa a ser pesquisada. Então eu entro nas conversas de cliente como uma antropóloga, tentando entender o que está acontecendo ali, quais são as disputas políticas, quais são as relações sociais que estão sendo travadas, que tipo de discussão que está sendo negociada. Às vezes o cliente está, eu dou bastante esse exemplo em aula, às vezes o cliente está pedindo uma parede rosa, mas não tem nada a ver com parede rosa, tem a ver com uma disputa familiar que um quer decidir mais que o outro. Então, isso entra muito no nosso trabalho. E quantas vezes a gente vai lá, desenha a proposta, porque aí foi no briefing, a gente montou o briefing session, o cliente foi lá, a gente desenhou a briefing session, deu tudo certo, maravilhoso, saímos com a proposta. Quando vai rodar o projeto, bateu no marketing porque não foi alinhado com o marketing, bateu não sei em quem porque não foi alinhado com não sei o quê. Que aí é a parte ecossistêmica dentro do projeto. Acho que ali tem uma e lá tem duas. Assim, ó, as perguntas vão ter que ficar para a hora do coffee, porque o tempo é contado. E é o seguinte, levantem a mão quem quer falar com a Carol, porque no coffee eu vou estar olhando para ver se vocês vão estar falando com a Carol. Deixa só mais ela, porque a Thaís eu falo depois. Você é muito abusada, né? Só mais ela, rapidinho, aqui eu prometo ser sintética. Eu vou deixar só mais aqui, ela. Eu economizei na minha palestra, então podia, entendeu? Ok. E aí é o seguinte, no coffee a gente ainda tem chance de poder estar trocando figurinha, certo? Então, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Ana Benedita Costa. E eu vi que a empresa, ela trabalha com essa diversidade, né? Então, eu vi que são mulheres negras. Vi que tem uma linguagem indígena, né? Que vocês estão buscando essa diversidade. E também tem a questão da diversidade. Mas eu queria saber que diversidade é essa? Porque aí eu também estou inclusa no sentido enquanto mulher negra. Mas que diversidade a empresa trabalha e se nessa equipe tem essas pessoas, porque eu acredito que nada sobre nós sem nós, sabe? Então é isso. Quando você pergunta a empresa Akivo ou a empresa para quem eu trabalho? Sim, a empresa a Akivo e a empresa que você trabalha, porque elas não estão trazendo essa proposta. Então, como é que vocês sensibilizam essa empresa para que também tenham essas pessoas, sabe? Sim. Akivo, a gente tem um guide dentro da Akivo de que a gente... Bom, hoje, na Akivo, somos maioria mulheres. Já é ótimo. No time que lida com o meu cliente, que faz esse programa de liderança negra, só profissionais negros. Todos, só profissionais negros. Isso foi um guide da própria empresa demandante, mas a gente, enquanto empresa Akivo, também sabia que era importante. Eu, Carol, não tenho lugar de fala algum a respeito disso. Eu não tenho na minha pele os traços étnicos, culturais, quais os negros passaram. Então, isso é importante ter muito claro. Não tem. Por mais que eu tenha todo o conhecimento, a maioria do conhecimento teórico a respeito do que é
a condição do brasileiro, étnico-racial, etc. e tal, eu não tenho a vivência. Então, isso é importante. A empresa para a qual a gente está apresentando esse trabalho, a gente todos os dias apresenta para eles os dados e como eles podem mudar essa relação. O primeiro passo foi esse programa. Esse é o primeiro programa deles. E, aliás, esse é o primeiro programa do Brasil que não está fazendo um programa de entrada. Eles não estão contratando profissionais negros. Eles estão desenvolvendo o que já existe de profissional negro dentro da empresa que trabalha lá pelo menos 10 anos. 10 não, 5 anos, desculpa. E é isso, gente. Obrigada.